Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio. A Lua está lá no signo de Gêmeos e dali ela olha para Saturno, faz uma quadratura. Saturno está em Peixes. Então parece assim que é um dia da gente ficar lidando com as coisas que não são mais como eram. A gente o tempo inteiro está lidando com isso. Às vezes é algo bem simples, uma escolha que a gente fez. Às vezes é uma grande escolha que a gente fez, às vezes é algo que não foi da nossa parte, mas as coisas mudaram. Mas assim, hoje parece um dia interessante da gente, de alguma maneira, assim, desapegar, entender um pouco que a vida segue. Não tem como a gente ter tudo, fazer tudo, estar em vários lugares ao mesmo tempo, assim, sabe? E aí parece assim que de vez em quando a gente faz essas escolhas, mas fica chamando a não escolha e remoendo e repensando, e isso não faz bem para ninguém. Então hoje é um dia da gente de alguma forma entender que tudo bem, é assim mesmo, é tudo meio dinâmico, mas depois outras coisas acontecem e assim a vida segue em frente. Tá certo? Depois à noite, eu acho que é mais ou menos umas 7 horas, a Lua chega em Câncer, domicílio, casinha dela, né? E aí a gente fica se sentindo melhor. É uma lua mais acolhedora. Ela não faz aspectos assim logo que ela chega, mas enfim, é uma lua acolhedora. Tá certo? Então é isso. Hoje vamos de Tarô dos Artistas. Um conselho para nós. O Imperador. A justiça. Mentira, o julgamento. E a morte. Tem saído a morte, né? Essa morte, ela parece meio estar se divertindo um pouco, né? Aqui dá uma impressão como se fosse o imperador, né? Tem um pouco a ver com o que eu falei, assim, olhando para as mudanças, para a trombeta que toca e as coisas voltam e outras não mais. Aqui dá uma impressão que as coisas voltam e a morte, de alguma maneira, poda essas coisas que voltam, né? Então, assim, é meio um conselho para a gente ficar firme no nosso lugar, observando um pouco, assim, tanto como a gente se sente, como as coisas acontecem, assim. Porque é isso, é tudo meio contínuo. Se a gente pensar aqui, né, que o anjo tocou a trombeta, os mortos saíram da tumba, que é um pouco a ideia dessa carta, apesar que aqui nem parece exatamente os mortos. Mas a morte passou por lá e as cabeças estão no chão, né? Então tem uma ideia um pouco de mudanças. E às vezes a gente pode pensar como o cavalo está vindo para cá, né? De isso tudo cair aqui. Então às vezes também o que morreu renascerá, sabe? De alguma forma. Das coisas também serem cíclicas. Enfim, parece que é uma mensagem para a gente não ficar tão preocupado com o que muda, com o que não é mais como era, porque um dia pode ser que volte a ser, ou pode ser que não, e era isso mesmo, sabe? Então é um pouco isso, assim. E lembrar que se a gente tiver firme, se a gente tiver ancorado no nosso imperador interno, né? Se a gente tiver um mínimo de contar com a gente mesmo, tudo bem. Às vezes é complicado passar pelas mudanças, mas a gente atravessa. A vida é cheia de mudanças, né? Então é isso. Eu vou tirar um arcano menor, mas lembrando que isso pode ter a ver com qualquer assunto que faça sentido para você. A Rainha de Espadas. Então isso até de forma, se tem algo que está sendo planejado, sabe? Então às vezes a gente planeja alguma coisa que envolve rever pessoas, projetos e tal, mesmo que seja por um tempo, assim. Então dá uma impressão, por algum motivo, assim,
que de alguma forma tem coisas que nunca morrem, né? Elas só se transformam e voltam de outro jeito e depois de mais outro. Então é um pouco tá aberto para essa roda que é a vida e não perder um mínimo de organização, de planejamento. Tá certo? Acho que é isso. Um beijo, bom dia.